E boa noite também para você de casa que nos acompanha. Novos casos de Covid-19 em Patos de Minas seguem em alta. Com isso, aumenta a demanda por testes na rede pública e privada. O que mais preocupa é que dos exames feitos, cerca de 50% tem dado positivo. Em 24 horas, mais 2 óbitos são registrados no boletim informativo. Causa de morte de transexual gera dúvidas. Familiares suspeitam de violência, mas UPA diz que foi por Covid. Secretaria de Estado de Fazenda anuncia a escala de pagamento do IPVA 2021. Homem é preso com arma de fogo. José Luiz Borges é eleito novo presidente do Mamoré. Dia Mundial de Combate à AIDS. Mais de 800 mil brasileiros convivem atualmente com o vírus. Servidores relatam problemas com Ipseng. O Hospital Regional recebe aparelho tomógrafo que promete aumentar o número de exames feitos. E na série Vereadores Eleitos, um bate-papo com Lázaro Borges. O NTV News está no ar. Fique ligado. Aos 54 anos, em Patos de Minas, levantou várias dúvidas a respeito de sua causa. A UPA da cidade suspeita que ele tenha morrido por complicações relacionadas à Covid-19. Já familiares dizem que houve violência. Júlio César Garcia Rocha, de 54 anos, ou Camille Rocha, como gostava de ser chamada, era uma transexual bastante conhecida na cidade de Patos de Minas. Camille Rocha faleceu no início da noite deste sábado. O problema é que a morte da travesti ainda é um mistério para muitos internautas. Internautas questionaram a UPA de Patos de Minas, dizendo que a travesti morreu devido a um espancamento e não por suspeita da Covid-19. Em nota, a assessoria de comunicação da prefeitura respondeu os questionamentos feitos na internet. Vamos ler. A paciente Júlio César Garcia Rocha, de 54 anos, Camille Rocha, nome social, deu entrada no Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, anexo à UPA de Patos de Minas, no dia 28/11/2020, no sábado, às 2h48 da tarde, com relato de tosse, falta de ar e febre há 3 dias. Ela foi prontamente avaliada pelo médico plantonista, que solicitou exames e internação. Camille relatou dores no corpo por motivos de agressões físicas sofridas no dia 26/11/2020. Porém, nos exames de raio-x e clínico não foi evidenciada nenhuma lesão. A radiografia de tórax e exames de laboratório evidenciaram uma extensa pneumonia e, devido às características, manteve-se a suspeita de Covid-19. A paciente apresentava fratura de clavícula antiga e já em processo de consolidação. Camille permaneceu internada e relatou ter problemas relacionados à imunidade. Ela não utilizava as medicações adequadamente, o que resultou no agravamento progressivo do quadro. Por volta das 23 horas de sábado, a paciente evoluiu com piora no quadro respiratório, sendo necessário proceder intubação traqueal. Ela permaneceu em ventilação mecânica em estado gravíssimo e às 18h30 do dia 29/11/2020, domingo, evoluiu com parada cardiorrespiratória e óbito. A paciente foi reexaminada pelo médico Elcio Moreira Alves, diretor responsável técnico da UPA, que não encontrou nenhuma lesão física que poderia justificar o óbito ou que motivasse a necessidade de exame de necrópsia. A história clínica e exames laboratoriais são claros e definem que a paciente faleceu de insuficiência respiratória. A UPA segue no aguardo do resultado do exame do PCR-RT para confirmação da causa da morte. Para quem não sabe, o exame PCR-RT é o exame feito em pacientes que apresentam sintomas relacionados à Covid-19. A nossa reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar, que disse que não há nenhuma ocorrência relacionada ao nome de Camille Rocha como vítima de agressão. Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem com uma arma e drogas. Segundo a PM, ele teria tentado fugir no momento da abordagem.
Essa arma de fogo foi apreendida pela polícia na noite desta segunda-feira, enquanto os militares faziam uma operação de rotina no bairro Coração Eucarístico. Eles passavam pela rua Marcelo Campos Silveira quando visualizaram um homem de 23 anos em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, esse homem teria corrido, inclusive jogado alguns objetos nos muros das casas. Só que a polícia foi atrás e, claro, conseguiu fazer a abordagem do homem. Com ele, que teria jogado aí, foi encontrado um revólver calibre 38, 6 munições intactas, 3 tabletes de maconha pequenos e um pino de cocaína. Todo esse material foi apreendido, levado para a delegacia. Esse homem, ele foi preso em flagrante e agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Um assalto à mão armada foi registrado no final da manhã dessa terça-feira em uma relojoaria que fica na rua Major Gotti, no centro de Patos de Minas. Várias peças foram levadas. Esse assalto aconteceu por volta de 11 horas, aqui na Major Gotti, a via mais movimentada de Patos de Minas. 2 homens chegaram em uma moto, eles pararam essa moto bem nesse local e entraram até essa relojoaria que fica aqui na Major Gotti. Lá eles renderam então os funcionários, um deles com uma sacola teria pegado várias joias, anéis, pingentes e colares e depois eles fugiram daqui. O que chama a atenção é que a polícia militar estava com sua guarda aqui até por volta de 11 horas e esse assalto aconteceu 11h20 da manhã, ou seja, o que parece é que esses criminosos aproveitaram a oportunidade para que a polícia militar saísse do local e eles cometessem esse delito. Um detalhe que pode ajudar os militares a tentar, ou seja, a localizar esses assaltantes, seria a câmera de olho vivo. Ela está bem aqui, ó, para você que está em casa acompanhando. Essa câmera do sistema de monitoramento olho vivo, ela fica bem ali na frente, né? Inclusive há um policiamento ostensivo aqui. Agora a polícia está fazendo um rastreamento, está em diligências vários policiais nas ruas para tentar localizar o suspeito desse crime, ou seja, os suspeitos desse crime. Depois do intervalo, a gente dá sequência na série Vereadores Eleitos. E Secretaria de Estado de Fazenda anuncia a escala de pagamento do IPVA 2021. A partir de hoje, os proprietários de veículos em Minas Gerais já podem emitir a guia de arrecadação do IPVA 2021. A informação foi divulgada hoje pela Receita Estadual. O IPVA é cobrado dos proprietários de carros, motos, caminhões, ônibus, entre outros veículos terrestres. Em entrevista coletiva hoje, o subsecretário da Receita Estadual, Oswaldo Escavaza, detalhou as formas de pagamento. O IPVA poderá ser pago, conforme os anos anteriores, em cota única, com 3% de desconto até o vencimento da escala, parcelado em 3 vezes iguais e consecutivas nos meses de janeiro, fevereiro e março. O valor mínimo para ser parcelado é de R$ 150. O pagamento integral ou parcelado de 3 vezes pode ser feito a partir desta terça-feira, nos terminais de autoatendimento ou nos guichês dos bancos. Para os veículos com finais de placas 1 e 2, o pagamento deve ser feito até 18 de janeiro. Placas 3 e 4, dia 19. 5 e 6, a data limite é dia 20. 7 e 8, dia 21. E 9 e 0, dia 22 de janeiro. É importante ainda ficar atento para não cair em golpe na hora da emissão da guia. A Secretaria de Fazenda, ela não envia guia de arrecadação do IPVA por correio, por e-mail, e não enviamos SMS com nenhum link que remeta à boleta de cobrança do imposto. Portanto, quem receber esse tipo de material, desconsiderar, porque com certeza é um golpe. A série de entrevistas com os vereadores eleitos em Patos de Minas, vamos falar um pouco sobre Lázaro Borges, que entra em seu 3º mandato. Lázaro Borges sempre teve interesse pela política. Desde pequeno, sempre foi ativo no meio, se tornando até representante de classe e presidente de grêmio estudantil. A minha ligação com a política, eu sempre fui apaixonado
que está com a população, trabalhando, buscando aí a melhoria para o bairro Alvorada, principalmente que eu morava no bairro Alvorada, aos grêmios estudantis também que a gente participava, e por aí eu fui acompanhando, e desde jovem eu trabalhava política, e passei a gostar muito da política, porque a política, quando você faz ela bem feita, ela é bonita, é uma política que você traz um respaldo em prol da população, que traz um retorno muito grande. Mas no parlamento, sua carreira começou em 2000, atuando como assessor parlamentar por 10 anos. Mas em 2012, deu início à sua carreira enquanto vereador. Fui considerado o melhor assessor desses 10 anos, porque eu sempre gostei de estar atuando, de estar buscando aí ideias novas para levar para a Câmara Municipal e para que eles possam estar fazendo indicações, e dentro dessas indicações, trazendo melhoria para a cidade de Patos de Minas. Ali eu aprendi muito, tive essa escola aí, né, de 10 anos, também fiquei lá com o Zé Humberto 1 ano e meio, né, como assessor, quando o Zé Humberto era deputado federal. A gente teve esse prazer de trabalhar lá também, e a gente aprendeu muito. Foram muitos projetos idealizados por Lázaro, como praças, recapeamento asfáltico, academias ao ar livre, entre outros. O que o bairro precisa, a necessidade de cada região. Nisso aí eu fui campeão. Quando eu entrei em 2013, eu apresentei mais de 300 indicações em 2013. Mais de 70% delas foram atendidas. Mas o vereador acredita que esse será seu último ano enquanto parlamentar. Para 2025, os planos são maiores. Tive apoio de todos os meus familiares, amigos, todas as vezes que eu decidi sim, sou candidato, todos eles estão comigo, e a gente fica muito orgulhoso disso, porque de uma família simples, né? E a gente vindo para o 3º mandato já consecutivo, isso me engrandece muito mais e me traz um ânimo muito maior para trabalhar para a população. Porque é importante isso, você vindo de uma família que não tem um histórico político, que não tem vamos dizer, aquele poder político, e você ir por 3º mandato já consecutivo, isso que me traz ânimo e alegria para que possa ir trabalhar esses próximos 4 anos em prol de Patos de Minas. Eu digo sim que a gente que entra na política, a gente nunca deixa a política. Mesmo qualquer cargo que a gente pode vir disputar em 2024, ou planejar talvez ser um secretário de saúde, ou ser um secretário de cultura, que eu gosto muito, porque nós somos muito ricos na área da cultura, mas infelizmente nós não temos apoio das autoridades maiores para que podemos aí valorizar os nossos artistas de Patos de Minas. A seguir, José Luiz Borges é eleito novo presidente do Mamoré. E Dia Mundial de Combate à AIDS, mais de 800 mil brasileiros convivem atualmente com o vírus. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. De acordo com o relatório publicado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas, calcula-se que no Brasil mais de 800 mil pessoas vivam com o vírus e que 150 mil têm a doença, mas ainda não sabem. Um problema que tem se agravado com a pandemia, principalmente com as mudanças no atendimento a esses pacientes. No Brasil, atualmente, cerca de 800 mil pessoas vivem com o HIV. Rodrigo descobriu que tinha contraído o vírus em 2014. Buscou o tratamento à base dos antirretrovirais e criou uma ONG para ajudar na prevenção e no combate à AIDS. Eu via, por ter ido morar no interior, né, Divinópolis, querendo ou não, é um interior, mas é uma cidade grande, assim, não tinha um grupo específico voltado para o movimento HIV/AIDS na cidade. Então nasceu dessa vontade de retribuir o acolhimento que eu recebi lá atrás no diagnóstico e também trabalhar isso numa cidade interiorana, com as pessoas que têm uma mente um pouco mais fechada. Então surgiu daí. Também portador do HIV, o João fez do seu canal no YouTube um veículo de ajuda aos portadores do HIV.
Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. Hoje, já são mais de 30 mil inscritos que compartilham as informações. Até hoje, 14 mil pessoas que morrem de AIDS no país, onde fornece gratuitamente o tratamento para qualquer pessoa que está aqui. É muito louco quando as pessoas de fora do Brasil que cuidam do HIV olham 14 mil pessoas que morrem por ano no Brasil e falam, gente, mas o que acontece? As pessoas ainda não fazem teste, elas preferem às vezes morrer sem saber do que descobrir que vive com HIV, ou pega o medicamento e acaba não tomando dentro de casa porque tem medo de alguém descobrir os frascos, né? Na avaliação do infectologista Disseu Greco, ao longo deste ano, a pandemia do coronavírus trouxe mudanças nas estratégias de combate e prevenção à AIDS em todo o país, principalmente nas campanhas de conscientização e no atendimento feito pelo SUS, que teve que passar por uma readequação para atender aos portadores do HIV. Ela, por enquanto, ela tem nos mantido, pelo menos com a certeza, e eu vejo isso pelos pacientes que eu acompanho vivendo com HIV, que o acesso a medicamento está muito regular, até de maneira muito correta, que são, em vez de fornecer 1 mês de tratamento, tem fornecido até 3 meses de tratamento. Foi espetacular isso, pensando bem, né? Você diminui essa ida ao serviço para buscar medicamentos, esperando que as pessoas estão tomando medicamento com cuidado. Outra grande preocupação do especialista é que, com a pandemia do coronavírus, muitos casos de pessoas suspeitas de terem contraído o HIV estão deixando de fazer os exames nos postos de saúde, o que pode agravar o quadro da doença no país. Aquele que vive com HIV e sabe que está vivendo com HIV, espera que ele esteja em tratamento. Tem aquele que está vivendo com HIV e não sabe. Então entra outro ponto importantíssimo, né? Porque com essa pandemia, certamente o acesso ao diagnóstico diminuiu. Como já adiantamos ontem no NTV News, José Luiz Borges foi eleito presidente do Esporte Clube Mamoré. Ele deve comandar o time pelos próximos 2 anos. O rebaixamento e as dificuldades para eleger uma nova diretoria assombraram Mamoré. As inscrições dos candidatos para a nova diretoria se encerraram no dia 14 de novembro, mas como nenhuma chapa se inscreveu, uma nova reunião foi agendada. Dessa vez, o encontro aconteceu nesta segunda-feira. Existe uma chapa, né, que foi composta, né, e ela foi encabeçada pelo José Luiz Borges Júnior, né? Conselheiros e associados participaram da votação e disseram sim para a chapa Renovação Esmeraldina. Com isso, José Luiz Borges foi nomeado novo presidente do clube. Tinha paixão, né, pelo clube que eu carreguei desde criança. E segundo, o desafio de ver meu time de coração lutar lá em cima no Campeonato Mineiro e outros demais campeonatos. Ser protagonista. Na diretoria executiva estão ainda Yali Leandro Barão como vice-presidente de futebol, José Eustáquio Faria Júnior como vice-presidente geral, João Batista de Souza como vice-presidente administrativo, Geraldo Humberto de Souza Borges como vice-presidente comercial e social e Edson dos Mendes dos Reis, vice-presidente financeiro. A gente acredita com essa nova diretoria, com a força nova aí, a gente consiga obter um sucesso. O mandato se inicia em 1º de dezembro e vai até o dia 30 de novembro de 2022. Agora o trabalho promete ser intenso. A situação é tranquila financeiramente, né? Tem uma dívida trabalhista aí que já vai ser quitada nos próximos dias. Depois disso, não tem maiores dívidas não. Então a gente vai pegar um clube que está com situação financeira tranquila para que a gente consiga, né? A gente já tem essa base um pouco formada para que venha a disputar o campeonato. O principal desafio é reestabelecer as bases do Mamoré e fortalecer o futebol. Estamos buscando parcerias, nós já temos algumas coisas em vistas e o primeiro foco nosso vai ser a categoria de base, que o Mamoré precisa de uma base para revelar jogadores e manter, né, para o profissional. Porque o campeonato da segunda divisão, né, que na verdade é a terceira, eu acho que vai começar em agosto. Só que antes tem o Campeonato Mineiro de Júnior e nós vamos fazer um estudo, elaborar, né, um planejamento para participar da categoria de base do Mineiro de Júniors.
Fique ligado que depois do intervalo tem muito mais informação. De volta com o NTV News. E agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Comigo, o jornalista Odair Cardoso. Oi, Odair, boa noite, como vai? Oi, Jéssica, boa noite para você, tudo bem? Olha só, vamos lá, né? Porque afinal de contas tem muito assunto para ser tratado aí, tem muita coisa para essa terça-feira. A gente começa, Odair, falando sobre o enfrentamento da pandemia aqui em Patos de Minas. Nós temos muitas telas para colocar aí, para mostrar para o pessoal de casa. E a primeira delas é em relação aos novos casos, aquele informativo, né, o comparativo dos novos casos aqui em Patos de Minas. Essa primeira tela, a gente faz então o comparativo de ontem para hoje, das últimas 24 horas. Bom, daí a gente percebe que a gente teve sim, então, um aumento no número de casos confirmados. A tela está um pouquinho diferente, né, que é o que foi apresentado ontem e o que foi apresentado hoje. E, infelizmente, mais 2 novos óbitos. Pois é, chegamos aí a marca de 87 mortes, 87 pessoas que perderam a vida para a Covid-19 em Patos de Minas. Nós temos aí mais 25 casos desde ontem, né? Esse comparativo aí que está na tela para você. E aí, Jéssica, tem também aquela questão, né, da gente analisar esse percentual aí justamente de casos ocorridos, porque nós vemos aí uma constante de ascensão de casos, né? Nós temos aí um número que vem se elevando. A gente teve aí na semana passada um dia com menos números de casos confirmados da Covid. E aí de lá para cá a gente teve só aumento, porque ontem tivemos aí 60 e tantos casos confirmados, hoje mais 20 e tantos casos confirmados. É aquele alerta, é aquela situação que a gente chama para que as pessoas possam ficar muito atentas, porque aí nós não temos uma estabilização, infelizmente ainda não temos uma estabilização de casos, e eu estou falando de casos confirmados da Covid. E além dessa não estabilização de casos confirmados da Covid, nós temos aí mais óbitos confirmados, ou seja, esse comparativo que está na sua tela aí entre ontem e hoje, ele é muito importante ser avaliado dessa seguinte maneira: não tivemos aí uma estabilização de casos em Patos de Minas ao longo de todos esses relatos feitos aqui e das análises que a gente tem feito aqui no NTV News. Esses números eles nunca se estabilizaram, infelizmente. Então, vale lembrar novamente para quem está nos assistindo que essa situação da Covid-19 ainda é muito séria, ainda é muito grave. Você tem aí, por exemplo, se você for analisar, e aí a gente tem que também fazer esse comparativo desde a semana passada, só para a gente ter uma ideia, em 2 dias foi de 3.189 para 3.214. Tem que subido muito esses números e a gente tem que ficar muito atento. Bom, daí essas informações que você comentou, a gente traduz ela agora em uma nova tela que a gente coloca também aí, mostrando para o pessoal de casa, que é mais detalhada em relação a esses novos casos, né, aqui em Patos de Minas. É um gráfico do registro total de casos. A gente percebe então aí que ele continua subindo, é o que você falou, não houve uma estabilização, né? A linha tá subindo aí a cada dia mais. É uma curva em ascensão, né, Jéssica? Se você for analisar nesse levantamento que é feito aí, tá na página Painel Coronavírus, que é uma informação pública, né? Não é uma informação que qualquer um pode acessar lá e analisar. Você tem aí gráficos que mostram infecções entre mulheres e entre homens, e aí você tem aí justamente essas cores aí em rosa e azul, para justamente mostrar isso. Mas o que ocorre aí? Ocorre que nós não temos uma curva reta, é uma curva que se elevou e depois ficou reta. Nós temos uma curva em ascensão, nós temos uma ascendência de casos. Esses casos desde lá de maio, né, vindo aí ao longo dos meses. A pandemia começou no mês de março, mas em Patos de Minas os números começaram a se mostrar a partir do mês ali de abril, né, abril, maio. E aí você vê que de lá para cá tem ali esse pequeno, nessa linha azul você pode ver que há uma pequena ascensão, depois ela só foi subindo, muito raramente ela evolui de maneira para baixo, mas ela continua subindo até chegar no número que estamos hoje. Nós não tivemos, por exemplo, aquela situação de outras cidades, outros municípios de Minas, de dizer assim, não, nós temos aí uma estabilização e temos um número menor de casos e temos risco de segunda onda. Nós não temos risco de segunda onda, nós temos risco dessa onda que se manteve e que pode continuar, né, infelizmente, aumentando aí se nós não tomarmos os devidos cuidados.
Bom, e nesse gráfico há uma informação também muito importante, que é em relação à questão de homens e mulheres infectados. A gente vê que no total de casos, essa parte mais rosadinha é referente às mulheres e a parte azul é referente, então, a pessoas do sexo masculino. Então, a gente percebe que há um número maior de mulheres, então, que foram infectadas. Vamos passar para a segunda tela, que ela fala sobre o registro de óbitos aqui em Patos de Minas. Odair, esse gráfico já conta, então, com os 2 novos óbitos, e a gente percebe que, nesse caso, o número de óbitos em relação ao sexo masculino é um pouquinho maior, né? E aí você tem aquela coisa que eu falei no gráfico anterior, mas dessa vez, lá era o número de casos confirmados, agora com óbitos. Você tem aí, ó, lá em abril, em maio, abril, por ali, você já teve ali os primeiros números, né? Abril, se não me falha a memória, está ali no gráfico, é abril mesmo, quando tivemos aí os primeiros óbitos. De lá para cá, a gente veio ali acompanhando abril, maio, junho, 16, aí vem julho, 21, e vem subindo, até chegarmos ali em 47 no mês de novembro, e aí somatizado entre homens e mulheres, chegamos a 87 óbitos ali. Você tem 47 homens e 40 mulheres que faleceram pela Covid-19, Jéssica. Esse número alto que a gente chega, essa marca de 87 mortes em função da Covid-19. Temos também ali esses números que mostram os bairros. O centro da cidade lidera no número de óbitos por Covid. São 12, né? São 12 mortes por Covid-19 na região central de Patos de Minas. Aí, seguido ali do Cristo Redentor e do Jardim Panorâmico, com 5 mortes cada. Depois nós temos Boa Vista, Aurélio Caixeta, Morada do Sol, Nossa Senhora das Graças, também o Santo Antônio e Lagoa Grande com 3 mortes. E aí esses números vão seguindo, né? São várias páginas aí que mostram como é que está essa situação dos óbitos nos bairros. Evidentemente que aí você analisa da seguinte maneira: o centro tem um maior número, sim, pela sua população, pela sua movimentação, né? Talvez até pela faixa etária, mas é fato que esses números eles traduzem uma situação. Nós temos um número cada vez mais elevado de óbitos no município. Esse número aí pode até já estar defasado, porque a gente tem aí outras mortes que já estão em investigação, que podem ser confirmadas. Vale lembrar que esse gráfico ele está aí justamente para fazer esse comparativo, para a gente ver essa situação dessa doença, como ela se desenvolveu, matando pessoas, dizimando famílias. Nós tivemos casos aqui de famílias que perderam 3 familiares, né, para a Covid-19. Foram 2 irmãos, a avó e mais outras pessoas que faleceram aí. Em famílias diferentes. Ou seja, nós temos aí esse número que traduz justamente a gravidade dessa doença. Chegamos a 87. O nosso número de mortes em Patos de Minas hoje é 87. É alto o número, esse número é elevado e eu volto a dizer, a gente precisa tomar muito cuidado. Para encerrar essa parte da análise desses dados, a gente coloca agora a última tela, que é em relação à ocupação hospitalar. Hoje a gente coloca uma tela só, não há como fazer o comparativo, né? Visto que ontem, então, não foi divulgado essas informações. E, Odair, a gente, então, está com a ocupação total de 56%. Pois é, 56% ali a ocupação total, que é referencial para pacientes não só da cidade, como também da região. Lá em cima você tem os pacientes locais, né, os residentes em Patos de Minas, ou seja, pessoas que moram em Patos de Minas e que foram aí hospitalizadas, né, em hospitais público e privado. Internados 23, leitos clínicos 17 e leitos de UTI 6. Alguém pode dizer assim, mas só 6, mas é muito. Se você for pensar aí na estrutura hospitalar que tem em Patos de Minas, público, estou falando de público, né? Apesar que esse número se refere a público e privado. Mas se você for pensar na estrutura pública para a Covid-19, esse número ele complica a estrutura. Então, cada vez que a gente se preserva, que a gente evita aglomerar, evita se expor ao vírus, você também preserva essa estrutura hospitalar, que não é usada só para a Covid, a estrutura hospitalar é usada também para outras doenças, né? Para outras situações. E aí, é claro, são mais de 56 o número de ocupação total e, é claro, esses números, essas referências numéricas mostram justamente a nossa estrutura e como ela precisa ser preservada, sempre analisando o que nós temos aí. Patos de Minas é uma referência, esses leitos públicos e privados atendem não só o pessoal de Patos, mas também de vários municípios e cada vez mais a gente tem que ficar de olho nessa ocupação, nessa taxa de ocupação hospitalar, porque ela representa estrutura de atendimento. Não podemos deixar que isso se agrave.
Bom, daí, e a Prefeitura de Patos de Minas publicou um decreto 4.950, nesta terça-feira, em edição extraordinária no Diário Oficial do município, normatizando o horário de atendimento das instituições financeiras aqui em Patos de Minas. A gente coloca agora algumas partes, né, desse decreto, alguns artigos do decreto aí na tela. E aí, primeiro, né, no artigo 2º, ele regulamenta o funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e similares, que poderão adotar um horário de 7 às 24 horas, de segunda a sexta-feira, e nos sábados, domingos e feriados. Além disso, ele diz que eventos sociais podem acontecer, mas não podem ultrapassar 30% da capacidade máxima de pessoas, então, nesses locais. Essa questão desses eventos geravam dúvidas, né, Odaí? Isso não estava normatizado, então, em nenhum decreto aqui em Patos de Minas. Agora a gente tem isso publicado aí como norma. Sempre tinha algumas dúvidas, né? São regras que já existiam, né, Jéssica? Isso já estava determinado como regra, mas o que o governo municipal fez? Ele normatizou, né? Ele transformou em projeto, ele transformou em decreto essas regras, ou seja, normatizou. E aí o que ocorre? É preciso que seja avaliado também como é que isso estava sendo utilizado, como é que essas regras estavam sendo utilizadas. A maioria delas estavam sendo desrespeitadas. Por exemplo, ele fala de 30% da capacidade máxima de pessoas em eventos. A gente tem visto muito mais pessoas participando de eventos. Ele limita já limitava em 100 pessoas o número de participantes de festas e eventos. Nós tivemos aí eventos com mais de 1.000 pessoas, ou seja, regras que já existiam, que não estavam sendo cumpridas, a fiscalização de olho nessas regras, fiscalizando esses eventos, esses locais, agora passa então a ser normatizada, vira norma, né? Portanto, na linguagem aí mais popular, vira norma. Essas regras, o que antes era só regra, passa a ser norma definida, determinada aí em decreto. E mais um artigo desse decreto, que é o artigo 4º, que está aí na tela, que determina que as agências bancárias já haviam sido comunicadas que a partir do dia 30 de novembro o expediente externo passaria a ocorrer entre 10 e 15 horas. A norma acrescenta que poderá optar-se pelo funcionamento das 9 às 15 horas, sendo a primeira hora destinada a grupos prioritários e grupos de risco. Essa norma ainda tem mais alguns parágrafos, que está na próxima tela. E essa também é uma queixa de muitas pessoas aqui em Patos de Minas. Afinal, filas e filas estavam se formando na porta dessas agências bancárias, né? Será que assim o problema vai ser resolvido? Eu não sei se vai ser resolvido, Jéssica. Pode amenizar, mas aí eu acho que a Prefeitura demorou, viu? Creio que a Prefeitura demorou nessa situação de determinar isso, de adotar essas regras e de normatizar. Porque isso já tinha sido aí determinado pela FEBRABAN, né? A FEBRABAN já tinha colocado esses horários e deixou a cargo dos municípios estabelecer essa situação. Então, desde antes, aí a Prefeitura já veio e colocou, como está aí no decreto, que já determinação para a partir de 30 de novembro, isso já poderia ter sido feito antes, mas agora com essa normatização, o que abre? Abre espaço para que esses bancos possam também, a partir das 9 da manhã, ou seja, das 9 até as 15 horas, fazer esse atendimento. Mas lá, inclusive está descrito aí no decreto, optativo, né? É a opção de não abrir às 10, mas abrir às 9, uma hora antes, para poder fazer esse atendimento. Já tem agência bancária aqui, Jéssica, em Patos de Minas, que já faz isso. Já temos agência bancária que já faz isso. Se não me engano, é uma cooperativa, né? Que já faz essa situação. Abre às 9 da manhã e vai até às 15 horas. A maioria dos bancos não. Faz aquele horário de 10 às 15. A Caixa já fazia um atendimento mais ampliado desde antes, quando era pela manhã. E são justamente os bancos públicos, né, os que têm maior número de reclamações, justamente pelas filas imensas. Isso se dá pelo recebimento dos benefícios aí do governo federal, os auxílios, né, que são aí pagos para a população e que, lógico, naquelas datas de recebimento vai dar um número maior de pessoas, como a gente viu nessa terça-feira aqui em Patos de Minas. Outra situação aí que a gente vê, inclusive está na tela, é que aí diz o seguinte, nesse segundo, diz as caixas econômicas ou a Caixa Econômica Federal poderá abrir aos sábados para atendimento e pagamento ao auxílio emergencial e FGTS. É uma normatização dessa regra que já existia, a Caixa realmente já vinha fazendo isso para poder atender esses beneficiários, como eu disse. E aí, o que antes... E aí tinha uma situação, Jéssica, de antes
de as loterias só poderem, isso antes do dia 30, né? Só poderem abrir aos sábados, as loterias, somente poder abrir aos sábados se a Caixa Econômica fosse fazer atendimento naquele dia em Patos de Minas, que não foram todos os sábados que a Caixa utilizou agências para poder prestar esse atendimento nos auxílios. E aí essas lotéricas só podiam abrir nos sábados em que isso ocorria. O que a gente não consegue entender o motivo, né? A gente não consegue entender uma situação como essa, uma vez que esses serviços precisam ser prestados à população e muitas vezes acabam se acumulando justamente por causa das lotéricas fechadas aos sábados. Tudo bem, aconteceu, vamos entender. O que está normatizado então é que as agências lotéricas, as casas lotéricas poderão abrir aos sábados, tem um horário bonitinho lá, normal, independente da abertura ou não das agências da Caixa Econômica Federal. Bom, daí daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esses assuntos relacionados à pandemia, porque agora a gente mostra uma reportagem que servidores da área da educação relatam que o serviço ofertado pelo Plano de Saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais não está funcionando como deveria. A gente mostra qual que é a queixa. Pagar por um serviço de saúde e não receber. São várias as reclamações dos profissionais da educação do Estado. Já foram várias as tentativas do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação para tentar resolver o impasse. O ano passado nós fomos ao IPSENG, aqui em Patos de Minas, para conversar com a representante do IPSENG. E lá nós levamos algumas demandas daqui de Patos de Minas, os problemas que nós temos aqui e na região. Nós temos uma região que abrange aqui a superintendência, que depende dos atendimentos médicos aqui de Patos de Minas. O IPSENG teria dito ao sindicato que há uma grande dificuldade em conseguir profissionais que aceitem a tabela de preços oferecidas pelo governo. Falaram que o problema é da negociação entre a Sociedade Médica aqui de Patos de Minas e o próprio IPSENG. A tentativa de negociação com eles não surte efeito, uma vez que eles consideram que o valor pago do IPSENG ao profissional é muito baixo, né? Então nós temos aí uma categoria que infelizmente não vem atendendo e os que atendem às vezes não tem cota suficiente para que faça aí atendimento a todo servidor público aí que necessita de atendimento. Sem atendimento para alguns tipos de serviços médicos por causa da limitação de cotas, muitos servidores da educação têm que procurar pelo serviço em cidades vizinhas. Aqui tem muitas pessoas que vão a patrocínio porque não conseguem aqui. Porque às vezes você vai no hospital, eles dizem que não existe a cota, já esgotou a cota para o IPSENG. Mas se você quiser fazer particular, você consegue. Em Patos de Minas, 2 hospitais são conveniados a atender pelo plano. Como nenhum dos 2 oferece o serviço em sua integralidade, o jeito é recorrer ao Sistema Único de Saúde. O coordenador geral do sindicato afirma que a falta do atendimento pode sufocar o SUS e, ao mesmo tempo, dificultar a vida dos servidores. O SUS ele tem uma demanda, né, muito grande, onde abrange toda a região e toda a cidade de Patos de Minas. Isso implica num acúmulo de serviços para essa região, o que poderia ser melhorado, uma vez que todo servidor ele contribui, né, com o pagamento de parte do seu salário, né, parte do seu salário é pago ao IPSENG, que é uma assistência médica, e isso não é revertido em atendimento. Então a pessoa fica sem atendimento porque ela tem que ir ao SUS ou então buscar o atendimento médico particular aí na cidade de Patos de Minas e toda a região. Além do funcionamento efetivo dos serviços, os servidores exigem a implantação de um pronto-socorro. Um abaixo-assinado está sendo feito para pressionar o Instituto. Nosso problema mais sério é a falta de um pronto-socorro. Né? Porque você não tem um pronto atendimento. Caso você precise, o SUS já é sobrecarregado, então você fica à mercê. Né? E você contribui e na hora que você precisa, você não tem acesso a isso. Não temos um pronto-socorro, o que faz com que todos os trabalhadores da educação e todos os servidores do Estado em geral tenham que ir para o atendimento ao SUS. Né? Então é mais ou menos isso que nós temos. Bom, Daíri, isso é um problema que acontece com certa frequência aqui em Patos de Minas, né? Que esses funcionários e servidores reclamam desse serviço. O IPSENG, Jéssica, ele no Estado, ele tem aí
uma situação bastante complicada no atendimento ao funcionalismo público estadual, né? Há uma reclamação não de agora, de muito tempo, do funcionamento, da maneira como opera o IPSENG, e infelizmente chegam certos períodos em que essa situação ela acaba ficando bastante conflitante, bastante complicada para o servidor, né? E aí, como foi dito na reportagem, é bom que se lembre que o IPSENG, ele faz o atendimento aí, Jéssica, tanto odontológico quanto clínico, sabe? O IPSENG foi criado para prestar todo o atendimento médico, né, para esses funcionários públicos. Quando isso não ocorre na sua totalidade ou da maneira como devia ser, o que essas pessoas têm que fazer? Elas têm que ir para o atendimento público. Quando dão conta de pagar o particular, tudo bem. Quando não dão conta, e aí é uma grande maioria, elas vão para o atendimento público. E isso tem um impacto, isso tem um custo, isso tem sabe, onera e dificulta esses atendimentos e aumenta essa demanda de busca por atendimento na rede pública de saúde, quando o instituto, que foi criado para isso, o IPSENG, acaba deixando a desejar nesse atendimento. Há aí uma reclamação antiga com relação ao IPSENG, não é de agora, e como eu acabei de dizer, isso acaba agravando em certos períodos do ano. Todo ano tem uma reclamação com relação ao IPSENG, né? Raros algumas vezes aí que acabou não tendo reclamações. Mas, no geral, isso vem acontecendo ano a ano, a gente acaba tendo que fazer matéria sobre isso, uma vez que é uma reclamação justa, né? Que é aí um pedido justo de que esse sistema, de que esse mecanismo funcione bem, né? Possa atender a esses segurados, possa atender a todos esses funcionários públicos que dependem desse atendimento aí do IPSENG e que, infelizmente, não vem sendo realizado a contento. Os casos de Covid-19 em Patos de Minas seguem em alta. Com isso, aumenta a demanda por testes nas redes pública e privada. O que mais preocupa é que dos exames feitos, cerca de 50% tem dado positivo. A crise da Covid-19 só foi declarada oficialmente uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março, mas já causava estragos na China em dezembro de 2019. Desde então, a doença misteriosa que intrigava médicos chineses contaminou pelo menos 63 milhões de pessoas em todos os continentes e matou 1,4 milhão. Em meio à ameaça de uma segunda onda da pandemia, parece que a população abandonou as medidas de prevenção antes mesmo de ser vacinada. Isso fez com que a demanda por testes aumentasse, tanto na rede pública quanto na privada. Nós tivemos esse aumento no número de casos, pelo menos o número de notificados tem aumentado bastante, e a procura também pelos testes, o PCR, que é o padrão ouro, devido à falta de distanciamento, devido ao não cumprimento de protocolos. Os protocolos estão aí, mesmo estando na onda verde, existem protocolos, a pandemia não acabou. A gente tem que deixar isso bem claro para a população, que mesmo assim nós estamos em risco de transmissão. É um período crítico. O setor público conta com o apoio do laboratório da UFO. No entanto, segundo o responsável, todos os dias são realizados 60 testes, a quantidade limite determinada pelo laboratório. Nossa capacidade é em torno de 60 amostras diárias, tá? Nós estamos trabalhando com o nosso limite desde o início, né, do funcionamento do laboratório. Então, no final de agosto, desde o final de agosto, nós estamos trabalhando com esse limite. O que a gente percebeu nos últimos dias é que tem um aumento da demanda, né? A Secretaria Municipal tem nos procurado, tem pedido ajuda para a gente aumentar a nossa capacidade. Só que nós não estamos conseguindo aumentar essa capacidade porque a gente sempre trabalhou com um limite, né? De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, os testes que não são realizados na UFO são enviados para a Universidade Federal de Viçosa, em Rio, Paranaíba. E de todos os resultados, 50% tem sido testado positivo. Nós temos ainda o apoio da UFV, da Universidade Federal de Viçosa, via SUS, né, sem ônus nenhum para o município. Nós temos o apoio da UFV realizando mais 200 testes semanais para nós, em média de 40 testes dia. E além disso, nós temos contratado via CISALV, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba,
laboratórios da rede privada, prestando serviço também para o município de Patos de Minas. Já em laboratórios particulares, o aumento na demanda por testes foi de 20% e a procura é crescente entre jovens e adultos. Nós estamos girando aqui em torno de 15% a 20% de aumento, né? Tem semanas que mais, tem semanas que menos. Inclusive, nós estamos fazendo levantamento semanal aqui para acompanhar, inclusive com o serviço de infectologia do Hospital Nossa Senhora de Fátima, que é o trabalho, é o hospital que nós participamos. E então a gente notou um aumento na procura. O aumento da positividade a gente ainda não tem, mas visivelmente é um aumento que é visível, que dá para ver que está tendo aumento de positividade, né? A situação é preocupante. A taxa de letalidade da Covid-19 em Patos de Minas é de 2,73 óbitos para cada 100 casos confirmados e coloca o município acima da média do estado. Relatório da Gerência da Epidemiologia aponta ainda que a população mais jovem é a mais afetada. O levantamento na cidade foi feito até 23 de novembro e mostra que a letalidade local aproxima-se da taxa nacional, que é de 2,8 e fica acima dos 2,5 em Minas Gerais. O cenário é de 5,35 mortes a cada 100 mil habitantes em Patos de Minas. A taxa de incidência da infecção por 100 mil habitantes é de 196,18. Os meses de julho e setembro tiveram maior número de mortes na localidade. Nós estamos com um índice de letalidade de 2,73%, aumentando o índice, né, de mortes no nosso município, com pessoas idosas, infelizmente, elas são mais vulneráveis ao vírus, estão falecendo, mas se há contaminação, tem jovens também que vieram a óbito. Nós alertamos, então, esse é um momento que todos precisam se unir para tentar combater o vírus. Pois é, Odaí, a situação ainda é preocupante, né? Por mais que nós tenhamos passado tantos meses em relação ao primeiro caso diagnosticado aqui em Patos de Minas, a gente ainda segue com um sinal de alerta aí. E eu me pergunto se as pessoas realmente procuram, né, o atendimento nesses casos. A gente vê, então, que cerca de 50% dos exames feitos são testados, então, como positivos, mas tem muitas pessoas que não apresentam sintomas. Então, essas pessoas certamente nem procuram atendimento, nem nada. Número que pode ser maior, né? Hoje, Jéssica, pela manhã, quando eu terminei o 30 Minutos, na passagem entre o programa com o programa do Gui, a gente falava dessa situação e desse alerta. Ela fala desse alerta, eu me lembro do que a gente conversava hoje mais cedo, justamente disso, que ninguém mais tem dúvidas sobre como a Covid ela é repassada, ela é transmitida, ninguém mais tem dúvidas de como deve se proteger, de como deve se cuidar. Não existe mais dúvidas quanto a isso. O jornalismo, as autoridades em saúde, todas elas vêm ao longo desde o mês de março, vêm orientando as pessoas, né? Vêm falando com elas de que maneira que elas devem se comportar, de que maneiras elas devem se proteger. E aí, quando a gente vê que esse número ele tem se elevado, esse número ele tem realmente provocado alertas como esse que ela acabou de dizer aí, isso chama a atenção para uma situação preocupante que é da gente não estar respeitando ou levando a sério essa infecção, né? Levando a sério essa enfermidade. E aí tem um dado também, que já foi até dito, aliás, 2 dados, que há uma faixa etária de pessoas mais jovens que estão contraindo mais essa doença. Aí alguém vai dizer assim, mas os mais jovens pegam e não morrem. Podem morrer sim, morrem em menor número, mas a situação, o problema não é só esse. É que a pessoa mais jovem pega, pode não morrer, mas ela ocupa leitos, ela fala daquela questão que a gente falou ainda há pouco com a taxa de ocupação de leitos, né? Ela atrapalha essa estrutura porque ela demanda mais procura por essa estrutura, quando na verdade essa faixa etária mais ativa, que são as pessoas que saem para trabalhar, que são as pessoas que estão aí estudando, que são aquelas pessoas que gostam de sair para se divertir. Isso é proibido? Não, isso não está proibido. Inclusive, nós estamos na onda verde. O que as autoridades em saúde pedem, e aí é que essas pessoas se cuidem mais, né? Possam se cuidar mais, já que existe um maior número de infectados, tenha ocorrido o maior número de infectados nessa faixa etária de pessoas mais jovens, até ali o de 18 até 29, 39 anos. Outro dado, esse é o dado. O segundo dado é o seguinte, o que ocorre quando isso acontece? Essas pessoas estão levando o vírus para casa, então tem ocorrido um número maior de infecções entre familiares. O que significa isso?
A Covid ela transmite muito facilmente. Então, quando você leva para casa, esses familiares vão ser infectados. Tem se detectado, antes era assim, detectava-se um caso na família, no máximo 2 casos na família. Hoje tem que ter detectado muito maior o número de pessoas da mesma família que contraíram a Covid-19. E aí, quando a gente ouve também ela dizer que 50% disso tem se dado positivamente, tem sido ali diagnosticado, chama atenção justamente para todos esses dados. As pessoas estão se infectando mais, estão se expondo mais ao risco e não estão se cuidando. Bom, daí a gente gira o assunto agora, que a Polícia Rodoviária Federal acabou de fazer uma grande apreensão de droga na BR-365. A gente coloca aí na tela, foi por agora, né, no início da noite, e são 77 tabletes de cocaína e 2 tabletes de pasta base. Uma grande quantidade de droga avaliada em aproximadamente 3 milhões de reais. Essa droga estava em um ônibus, né, que fazia a linha São Paulo-Nordeste. E destaque aí para o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que tem feito grandes apreensões. Tem feito grandes apreensões, tem feito um trabalho ostensivo, diário, né? Tem apreendido muita droga na BR-365. Há um histórico antigo, Jéssica, de apreensões na BR-365, dessas drogas que saem do Triângulo, saem do sul de Minas, passam por aqui, vão para o norte do estado e daí para outras localidades de Minas Gerais e também do Brasil. Aí desce para a Bahia, desce para outros lugares, desce para outras regiões, outras localidades da nossa região, sudeste. Enfim, esse número aí de apreensões, ele tem sido muito bacana, muito positivo com esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E tem um detalhe, Luiz, se você puder colocar aí para a gente de novo na tela essa imagem, tem um detalhe aí na embalagem, né? Olha só a audácia desses criminosos de colocar aí uma logo de uma empresa famosa aí, né, do ramo de calçados esportivos. Justamente, o que eles fazem isso? Eles fazem isso para poder passar a informação, né, de que é um produto de alta qualidade, né, de que é um produto bom, que é realmente uma maneira deles fazerem isso. Já teve droga apreendida pela PRF aqui, que tinha a foto, né, ou a gravura do Pablo Escobar, ou seja, a criminalidade ela age dessa maneira audaciosa, mas a polícia está muito atenta e tem apreendido muita droga na BR-365. A gente tem que realmente aplaudir aí esse trabalho sensacional que a PRF presta aqui na nossa região. E essas são só as primeiras informações, porque daqui a pouco todos os detalhes, né, dessa ocorrência vão estar no portal Pato Já. E para a gente encerrar o NTV News de hoje, Odair, gosta de chuva? Adoro chuva, eu sou amante da chuva, gosto demais da conta. Pois é, a gente coloca aí agora na tela que a chuvinha chegou aqui no centro de Patos de Minas, viu? Deixando o clima mais fresquinho, mais gostoso. O professor Adalberto acertou, né, Jéssica? Ele falou ontem, né, dessa possibilidade de chuva, ele falou do aquecimento, que a gente ia ter um dia mais quente, realmente, e tivemos, né? Desde muito cedo estava muito calor, e ele disse dessa possibilidade de pancada de chuva que ela veio, e ela veio forte, né, ainda há pouco, ali pela janela da redação, ali na Major Gotti, a chuva veio forte. Aí é a Fátima Porto, né? Aí nós temos a Fátima Porto, que a gente sempre recomenda aqui, né, Jéssica? Quando chove, que as pessoas evitem a Fátima Porto. Apesar de que hoje a gente, pelas imagens, parece que a chuva não está tão forte quanto em outras oportunidades, mas é sempre importante pensar nisso. Fátima Porto é um local que a gente precisa evitar quando está chovendo forte.